Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo número 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, também julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que significa ser cristão? Já fizemos essa pergunta aqui algumas vezes. Então imagine, chega um amigo para você e pergunta: ok, o que vai mudar na minha vida se eu me tornar cristão? Imagine se o seu filho te pergunta: bem, que diferença faz eu ser crente ou não ser crente? Nos nossos núcleos nós oramos em favor da vida espiritual dos nossos amigos. A pergunta é: o que nós esperamos de fato que Deus faça na vida deles? Será apenas que eles se tornem membros da igreja? Então, eu imagino que todos nós aqui, até nossos visitantes, tenham alguma noção, alguma ideia de como responder a esses questionamentos. Uns vão elaborar de um jeito, outros de outro, mas todo mundo tem uma noção. O que nos leva a uma outra pergunta: será que o nosso entendimento do Evangelho está correto? Ou seja, você tem uma resposta sobre o que significa ser cristão. A pergunta é: será que essa resposta está certa? Será que essa resposta possui base na palavra do Senhor? Então aqui não é o caso do óbvio que precisa ser dito. O caso aqui é outro, um pouco mais complexo. Porque talvez o que você considera óbvio não seja óbvio. E eu gostaria de começar nesse ponto. Observar que existem respostas erradas, entendimentos equivocados sobre o significado do ser cristão, visões distorcidas sobre o que significa Evangelho e a vida que ele nos proporciona. Então o ponto hoje não é tanto a doutrina do Evangelho. Já falamos e temos falado sobre esse assunto. O ponto hoje, o foco hoje é observar o resultado, a consequência do Evangelho em nossa vida, a mudança que ele nos proporciona a partir do momento que sinceramente nos entregamos ao Senhor. Respostas que são fundamentais, seja na hora da gente evangelizar alguém que ainda não conhece o Senhor, pastorear, discipular alguém que está chegando, ou mesmo para a gente avaliar o cristianismo que temos praticado.
Será que estamos na direção certa? E aí, na minha percepção, entre outros, principalmente a gente vai encontrar 3 reduções do cristianismo. 3 áreas às quais o evangelho acaba sendo reduzido. A área da igreja, a área da moralidade e a área das bênçãos. Na primeira situação, muitos entendem que ser cristão é ser da igreja. Estão certas em pensar assim. O problema é reduzir, limitar o cristianismo às rotinas da igreja. Infelizmente, na pior versão desse pensamento, você vai encontrar pessoas que são excelentes membros de igreja, mas péssimos cidadãos. Obreiros dedicados à obra, mas horríveis na família, no trabalho, na escola, ou seja, as suas relações e relacionamentos do cotidiano permanecem exatamente iguais a quando não eram cristãos. Outra galera vai delimitar o cristianismo a mudanças morais. Ponto aqui é, ser cristão é não cometer pecados que a maioria comete. Não mentir, não roubar, não agir com violência, não agir com desonestidade, fugir de pecados sexuais, praticar o perdão, caridade, entre outros. Mais uma vez, estamos em terreno bíblico. O evangelho muda o nosso comportamento. Só que aqui há problemas. 2 específicos. Por um lado, geralmente a gente traz na nossa cabeça uma lista do que é certo e errado, né? É como que cada um de nós tivesse uma lista de pecadinhos e pecadões. E aí, talvez aquilo que para você seja um absurdo, para mim seja um pequeno deslize. Enquanto que para mim aquilo que seja inaceitável, inadmissível, você considere simples, comum, todo mundo faz. E aí a gente fica no impasse, qual é de fato a mudança? Que áreas exatamente o evangelho vai mudar na minha vida? Você talvez faça uma lista, o outro faça outra e a gente não consegue chegar num consenso. Um outro problema da redução da vida cristã à moralidade é encontrarmos por aí pessoas que não são cristãos, mas são honestas, generosas, trabalhadoras, bons pais, boas mães, bons amigos. E aqui a gente identifica exatamente a dificuldade de considerar testemunho evangelização. Sabe aquela conversa? Eu evangelizo com a vida. Talvez você já tenha dito essa frase. Só que aí, de repente, você acha um ateu que tem uma vida mais correta que a sua. Você vai fazer o quê? Vai virar ateu? É o tipo de pessoa, ou de pensamento, da pessoa que está fora da igreja e diz assim, eu não vou à igreja, mas eu tenho uma vida muito mais correta que muito crente por aí. A lógica dela é, se eu tenho uma vida moralmente correta, eu não preciso do evangelho. Se o evangelho serve para acertar a minha vida já está certa. É um pensamento errado, inspirado numa visão distorcida do evangelho, que alguns cristãos e igrejas acabam apresentando. Ainda há o grupo que reduz a vida cristã a bênçãos. Então você tem, no primeiro grupo, ser cristão é ser da igreja, no segundo, ser cristão é ter uma vida correta, no terceiro, seguir Jesus é ser abençoado. Aí vem a pergunta, por que você precisa de Jesus? Porque você precisa do que Ele pode fazer por você. Você precisa de bênçãos. Você tem um problema e Jesus pode resolver o seu problema. Então, na sua família, na sua saúde, livramentos, prosperidade, paz, cura. Se eu sair da igreja, eu perco tudo isso. É como pensam. Então, o evangelho vai tornar a minha vida melhor, mais fácil. Ocorre que essa mentalidade
é uma perspectiva utilitarista da fé. É o entendimento de que Deus abençoa não por graça, mas por merecimento. Ou seja, você precisa fazer coisas em troca dos milagres que Deus pode te dar. Mais uma vez, estamos diante de um entendimento parcialmente correto. Por um lado, a palavra de Deus vai dizer que Deus tem prazer em nos abençoar. Sim, ser filho de Deus é confiar na providência, no cuidado, nas misericórdias. É crer que Deus faz milagres em nosso favor. Porém, a oferta do Evangelho não é, olha, venha e encontre a solução do seu problema. Há igrejas e há religiões que oferecem isso, mas não é o que o Evangelho revelado em Cristo e nas Escrituras fazem. Então, já vimos, digamos, o que é a visão errada, a maneira equivocada de resolver o problema. Qual seria a maneira certa? Qual é a resposta que a palavra de Deus nos dá a esse dilema? A gente vai encontrar aí no versículo 2. Não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Em uma expressão, viver segundo a vontade de Deus. Em uma palavra, vida. Eu não sei se você já parou para pensar e prestou atenção nisso. O Evangelho, ou como o Novo Testamento sintetiza o resultado do Evangelho das nossas vidas com a palavra vida. Há vários textos. Efésios 2 vai dizer, Deus é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Romanos capítulo 6, vários versículos, vai dizer lá, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, assim nós também podemos viver, o quê? Uma nova vida. Aí ele conclui, portanto, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Muito interessante a gente pensar o Evangelho como vida. Porque é assim que o Evangelho, a palavra de Deus, nos apresenta Jesus. Jesus, ele diz de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira carta de João inicia de forma muito interessante. Ela vai dizer assim logo nos primeiros versículos. Aquele, note bem, aquele que é a vida nos foi revelado. E nós a vimos. Agora, testemunhamos e proclamamos que Ele é a vida eterna. Ela, a vida eterna, estava com o Pai e nos foi revelada. A vida se revelou, a vida é Jesus. Jesus é a vida e nos dá a vida. Na mesma primeira carta de João, no capítulo 5, ele vai dizer, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem vida. O próprio Jesus afirmou, João capítulo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, em plenitude. Note, para isso nós proclamamos o Evangelho. João nos ajuda mais uma vez, no capítulo 20, ele vai dizer que Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres, fez várias coisas. E seria muito necessário muitos livros para registrar todas elas. Mas ele vai dizer, olha, isso aqui que foi registrado, isso que encontramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, meu querido, minha querida, o Evangelho, o que o Evangelho nos dá?
O que o Evangelho nos proporciona? Vida. Vida. Através da fé em Jesus. É muito mais do que compromissos com uma instituição religiosa, é muito mais do que algumas bênçãos, é muito mais do que algumas regras morais, um bom comportamento. O Evangelho nos oferece vida, nos proporciona vida, vida em abundância, vida em plenitude. O Espírito Santo é a vida de Deus em nossas vidas. Romanos 8, verso 11, Paulo vai dizer que a função do Espírito Santo é trazer vida ao nosso corpo. O Espírito Santo é o nosso oxigênio. A vida que vivemos em Cristo é a vida do Espírito. Então a gente não pode diminuir o Evangelho. Algumas práticas, algumas atividades, alguns comportamentos, alguns rituais, alguns sentimentos, algumas realizações, algumas ideias, algumas doutrinas. Qualquer redução do Evangelho o empobrece. O Evangelho é vida, porque Jesus é a vida. O Espírito Santo é vida, salvação é receber vida, cristianismo é viver a vida que recebemos de Deus, de forma que tudo que envolve a vida tem a ver com a nossa fé. Por isso o Evangelho começa em Gênesis, lá na criação, quando Deus deu vida, criou a vida, gerou a vida, soprou a vida. E o clímax dessa história, o auge da história da salvação, está na volta de Cristo, novos céus e nova terra, quando o Apocalipse descreve que a morte já não mais existirá. E aí ele vai dizer assim: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí, meu irmão, minha irmã, poderemos beber eternamente da fonte da água da vida, continuamente mergulhar no rio da água da vida, para sempre se alimentar do fruto da árvore da vida, porque lá, na Nova Jerusalém que desce do céu, tudo é vida, tudo é vida. É o auge da vida, é o clímax da vida, é a plenitude da vida. Por isso os salvos estão escritos no livro da vida. Porque vida é comunhão com Deus. O pecado é antivida. Por isso o resultado dele é morte. Por isso, irmãos, todas as partes da vida dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus precisa ter consequências sobre todas as áreas da nossa vida, porque tudo que é vida é espiritual. E espiritualidade não é alguma coisa apenas para minha alma depois da morte. Em Cristo já temos vida. Salvação é vida, a presença do Espírito é vida, reino de Deus é um projeto de vida, a igreja é uma agência de vida, cristãos são promotores da vida. Então esse entendimento, essa forma de entender o Evangelho, me ensinou a amar a vida. Eu desejo o céu, eu aspiro pelo céu, não é porque eu quero deixar de viver, é porque eu quero viver mais, eu quero viver com mais intensidade, não é simplesmente viver mais tempo, é viver melhor, é viver o que significa vida, é viver a plenitude da vida. Essa é a vida que o Senhor nos oferece em Cristo, viver segundo a vontade dEle, viver com um propósito maior na presença dEle, para a glória dEle. Então, voltando às perguntas iniciais, o que o Evangelho te oferece?
Em uma palavra, vida. Não apenas um novo jeito de se comportar, mas uma nova maneira de existir, uma nova realidade, uma nova experiência, viver com Deus e para Deus neste mundo e no próximo. Viver a vida que Jesus nos proporcionou, porque Ele é a vida do Espírito, a vida que Deus criou em Gênesis, que alcançará a plenitude na volta de Cristo. Amém. E agora, irmãos, eu queria fazer com você um movimento inverso. Então, a ideia central do que falamos até aqui é fazer você quebrar essa segmentação da vida cristã. Não reduzir o cristianismo, o evangelho a uma parte, porque o todo é maior do que as partes. Contudo, entretanto, para a gente viver o evangelho na prática, para a gente viver essa vida que o evangelho nos oferece, é importante que a gente tenha noção das partes que constituem a espiritualidade, o cristianismo, o evangelho, para que a gente possa organizar a nossa caminhada. Nossa mente é limitada. Então, para a finalidade de discipulado, para a nossa caminhada, para o nosso entendimento, considerando as nossas imperfeições mentais, precisamos ter essa reflexão, para a gente se prevenir de um cristianismo parcial e reducionista. Então veja, vamos pensar o caso aqui, ó. Jesus não casou. Jesus não teve filhos. Alguém poderia dizer assim, bem, casamento e casar e cuidar de filhos não são áreas espirituais da vida. Errado. O que aprendemos em Jesus é a existência de outros princípios espirituais que me dão condições de viver a vida neste mundo segundo a vontade de Deus. Sejamos casados ou solteiros. Então eu preciso saber identificar os princípios corretos para eu viver essa vida que o Senhor me deu. Que princípios são esses? Eu diria que essa vida do Evangelho possui 5 dimensões principais. A dimensão da espiritualidade individual, a dimensão da espiritualidade comunitária, a dimensão ética, a dimensão da ressignificação e a dimensão da missão. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, para você entender. No primeiro lugar, entra em cena a dimensão da espiritualidade individual. Isto é como cada um de nós exercita a nossa fé individualmente. Então aqui entra em consideração as disciplinas espirituais. A semana passada a gente falou sobre a importância da oração, do louvor. E aí entra a palavra, a meditação no Evangelho, a disposição para aprender com outras pessoas, ser discipulado, ser aconselhado, ler, ouvir, estudar, participar de cursos, enfim, investir na sua comunhão com o Senhor. O ponto é, espiritualidade individual não é só o que a gente faz, não são apenas rituais, também tem a ver com o que sentimos, experimentamos por meio dessas rotinas, tem a ver com a sinceridade de coração, arrependimento, quebrantamento, alegria, paz. Então essa primeira dimensão, ela trabalha a verticalidade da nossa fé. É uma vida de relacionamento com Deus, portanto exige momentos de comunhão com o Senhor. Vida no Espírito Santo. Eu preciso ser edificado pela obra do Espírito. Eu preciso me alimentar da graça. Há pensamentos e sentimentos que surgem no meu coração, fruto do agir do Espírito. Por isso eu preciso me expor aos meios de graça. Segunda dimensão é a dimensão comunitária. Primeira individual, ou seja, coisas que você precisa fazer.
Segunda, trabalha a ideia da horizontalidade. Veja que a história da salvação é uma história comunitária. O projeto de Deus é um projeto de povo. Deus anuncia a Abraão: Abraão, a partir de você, eu vou construir um povo. A partir do Êxodo, Deus manifesta-se no meio do povo de Israel. Jesus é a vida de Deus que se revela no meio do povo. O ministério de Jesus não foi solitário. Individualidade, irmãos, não quer dizer solidão. Todos nós temos partes da nossa vida que sempre serão individuais. Ninguém consegue compartilhar tudo de si. Há aspectos da sua vida que só você sabe, que só você sente, que só você pensa. Mas isso não é desculpa para não andarmos em comunidade. Veja, não se trata de uma escolha, não é opcional. É uma dimensão da vida que Deus nos deu em Cristo. O próprio Cristo andou assim. Assim nasce igreja. Pedro vai dizer que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras vivas de um grande templo espiritual que tem como base o próprio Cristo. Paulo vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Jesus vai dizer que nós somos galhos de uma videira. A espiritualidade comunitária nos traz responsabilidades. Amar nosso irmão, orarmos uns com os outros, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros, lutar pela unidade da igreja, servir aos irmãos com nossos dons espirituais. Veja que essas primeiras duas dimensões, individual e comunitária da espiritualidade, elas se manifestam de forma muito clara, muito nítida, na hora da Santa Ceia. Por um lado, nós celebramos juntos. Ceia é celebração comunitária. Veja, você pode orar sozinho, você pode cantar sozinho, você pode ler a Bíblia sozinho, mas a gente não ceia sozinho. Goste você ou não, estamos interligados espiritualmente. Essa vida que Deus nos deu, ela flui espiritualmente pelo Espírito na comunidade. O Espírito Santo atua entre nós. João vai dizer que o irmão que não ama o seu irmão, não ama Deus. Agora, por outro lado, eu preciso individualmente comer e beber. É uma refeição comunitária em que eu individualmente vou comer o pão, vou beber o suco. Não basta estar na comunidade, precisa participar da refeição. O que mostra aqui, como falamos algumas semanas atrás, a experiência de culto não é uma experiência de assistir, é participar. Terceira dimensão é a dimensão ética. Individual, comunitária, ética. Jesus diz que os seus discípulos são aqueles que cumprem seus mandamentos, fazem sua vontade. O Espírito Santo, Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos move para abandonarmos as obras da carne e praticarmos o fruto do Espírito. Texto que lemos, Pedro vai dizer que antes da conversão, os seus leitores viviam de um jeito, agora precisam viver de outro. Veja que as duas primeiras dimensões, isoladamente, podem fazer você achar que o Evangelho é apenas uma rotina religiosa, mas não é. Santificação envolve uma mudança integral da nossa vida. Jesus é Senhor da minha vida, não apenas aos domingos, todos os dias, todos os lugares. No trânsito, no trabalho, na academia, no mercado, nas festas, junto aos meus amigos, aos meus vizinhos, sozinho, dentro de casa.
A vida que eu preciso viver é vida segundo a vontade de Deus. É isso que Pedro está ensinando. E a gente tem um ponto crítico. Por quê? A ausência de um padrão ético fundamentado no Evangelho. Então você vai encontrar por aí crentes, pessoas que se dizem crentes, gente que frequenta igreja, mas que seja no público ou no privado, segue os padrões do mundo, gente interesseira, mesquinha, corrupta, arrogante, orgulhosa, sensual, fofoqueira, raivosa, agressiva, gente que segue o padrão ético, apodrecido, corrompido, uma ética de morte. O Evangelho nos oferece uma ética de vida. Por isso que é uma ética de amor, que é a ética de Jesus. É o padrão de Cristo, é o padrão do Espírito Santo, é o padrão do Evangelho. Viver em conformidade a Ele, para que você possa chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E apontar para os outros, olha, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Quarta dimensão é a ressignificação. Note, Pedro usa um qualificativo para a nossa vida. Não é qualquer tipo de vida, é viver segundo a vontade do Senhor. Então, note, o ponto anterior, a dimensão ética, mostra que existe um certo e errado. A pergunta é, quem define esse certo e errado? Você ou o Evangelho? Suas preferências, o mundo ou a palavra? Então, a dimensão da ressignificação não é tanto sobre certo e errado, é sobre direcionamento. Veja, qual a forma correta da gente criar nossos filhos? Difícil, né? Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Eu crio meus filhos para quê? Para eles serem saudáveis, felizes, prósperos? Ou para serem homens e mulheres segundo a vontade de Deus? Percebe? É muito fácil a gente cair na tentação de reduzir o Evangelho a regras. Aí a gente começa a cair nesse ponto. Olha, a forma certa de criar os filhos é... Aí vem uma lista com 350 mandamentos. Agora, é diferente quando você pensa bem. Você precisa criar o seu filho para a glória de Deus. Para formar um discípulo de Cristo. Você tem uma direção. A vida do Evangelho me oferece uma nova perspectiva sobre a vida que temos nesse mundo. Para além de ficar procurando certo e errado, é direcionar a minha vida sentimental, profissional, financeira, meus relacionamentos, meu cuidado com a saúde física, mental, as decisões que eu tomo, o que eu faço para me divertir, tudo na minha vida precisa ser redirecionado. Não é que antes você estava fazendo várias coisas ilícitas. Então, mais uma vez, na conversa que a gente tem com a pessoa que não é crente, a pessoa se pergunta bem, ora, mas eu não estou fazendo nada de errado. Então, se você precisa vir para a igreja fazer o certo, se eu já estou fazendo certo, ok, eu já estou resolvido. Não. A pergunta é outra. O certo que você faz para a glória de Deus? Você é um bom trabalhador, mas você trabalha para a glória de Deus? Você é um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo, mas você conduz essas relações para a glória de Deus? Eu reconheço que esse é um ponto mais difícil. Porque a gente se acostuma com alguém dizer para a gente, ó, não faça isso, está errado. Ou faça isso, está certo.
Aqui você precisa refletir, pensar, se aprofundar, para viver para a glória de Deus, para viver de acordo com o Evangelho. Por fim, irmãos, a última dessas dimensões principais é a dimensão da missão. Então a gente recebe de Deus uma vida. Se você está em Cristo, você está vivo. Se você deseja o Evangelho, o que o Evangelho te oferece é vida. Aí beleza, que vida é essa que eu vou viver? É uma vida de espiritualidade, rotinas espirituais individuais, rotinas espirituais comunitárias, é uma vida de novas atitudes, novos comportamentos, é uma vida que ressignifica, redireciona o certo que eu já pratico e, por fim, é uma vida missionária. Meu irmão, minha irmã, antes que tudo seja vida, a morte ainda existe. Enquanto existe morte, existe pecado. Enquanto existe pecado, existe missão. A vida que recebemos do céu é uma vida missionária. Porque Deus está em missão. Uma missão de levar a vida para toda a criação. Então você não precisa contar para ninguém, mas a morte está com os dias contados. O Evangelho, o Reino de Deus, é um grande projeto de vida. A dimensão da missão, irmãos, significa que ser cristão não é só fazer ou receber. É participar. É cooperar com aquilo que Deus já está fazendo. Veja que eu comecei essa pregação para falar isso. Tudo isso que veio antes não era para estar aqui, mas acabou estando aqui. Então eu queria terminar com isso. Veja, porque é muito fácil a gente reduzir o Evangelho ao que vamos receber, ao que vamos sentir. A gente reduz o Evangelho a gente. A maneira da gente entender o Evangelho faz com que a gente entenda nós mesmos no centro da equação. Até mesmo a ideia de salvação. Então o Evangelho é para me salvar, pronto, é para me levar para o céu, pronto. Não. O projeto de Deus é maior. Então salvação significa que agora eu vou viver a minha vida em função desse projeto de Deus. Então não mais para mim mesmo. Então qualquer outro projeto de vida, bom, ruim, correto ou não, legal ou não, bonito ou não, ele está errado. Por quê? Porque não é o projeto de Deus. Então o projeto de Deus é esse. É levar a vida para o mundo inteiro, por meio de Cristo, por meio do Evangelho. Então quando essa vida chega na minha vida, meus olhos abrem. E eu sinto essa vida. E eu me alegro com essa vida. E agora eu vou cooperar para que outros também tenham essa vida. Por isso tudo que a igreja faz está a serviço da missão. Oramos pela conversão dos nossos amigos e familiares, para que essa vida chegue ao coração deles. Apoiamos, oramos e apoiamos o trabalho missionário ao redor do mundo, para que a vida de Deus chegue aos povos e nações. Discipulamos e ensinamos a palavra, para que a gente aprenda a viver a vida de Deus. Devemos agir na cidade com misericórdia e caridade, para sinalizar às pessoas que existe vida, existe esperança para a vida delas. Fortalecemos a nossa comunhão com vínculos, relacionamentos, para que sejamos suporte uns para os outros nessa caminhada de vida. Desenvolvemos ministérios e estruturas, para que a igreja tenha cada vez mais melhores condições de levar a vida de Deus a cada vez mais pessoas.
Então, meu irmão, minha irmã, eu queria desafiar você a orar nessa hora, fechar os seus olhos. E diante de tudo isso que você ouviu, eu queria te fazer duas perguntas. Duas perguntas simples, duas perguntas objetivas, mas duas perguntas muito importantes. A primeira: você entende que a vida de Deus existe na sua vida? Você tem convicção de que essa vida chegou até você? Se de alguma forma você tem alguma dúvida a respeito disso, se coloque diante do Senhor. Porque aquele que é a vida está entre nós. O Espírito de vida atua entre nós. Peça ao Senhor, Senhor, traz vida para a minha vida. Traz a vida do céu. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. E a gente tem sido roubado, destruído, morto. Há várias áreas da nossa vida onde a gente sente os sinais da morte, da destruição. Peça ao Senhor vida. Agora, se você já sente essa vida de Deus na sua vida, peça ao Senhor para renovar a sua experiência de vida. Para que você não possa viver um evangelho, um cristianismo segmentado. Peço ao Senhor para que você possa experimentar mais da vida de Deus. É isso que significa a gente ser cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é vida, ser cheio do Espírito é ser cheio da vida de Deus. Uma vida que esparrama sobre todas as áreas e transborda sobre outras pessoas. E aí a gente é canal de bênção. Por que a gente é canal de bênção? Porque a vida de Deus está fluindo da gente. E por onde você vai levar vida. Mas às vezes a gente está seco. A gente está vazio. E a gente não está levando nada para ninguém. Peça ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que corre do trono de Deus um rio de vida. Esse rio é o Espírito Santo que flui sobre a igreja do Senhor, no meio do povo de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, flua com teu Espírito sobre a minha vida. Renove, revitalize. E peça ao Senhor para que você possa caminhar no renovo de Deus, praticando de forma séria essas dimensões espirituais. Se o que você precisa de renovo é na sua espiritualidade individual, nas suas rotinas, peça ao Senhor. Se o seu problema é com a igreja, se o seu problema é com a comunidade, se o seu problema é a vida comunitária, peça ao Senhor. Se o seu dilema está na ética, no comportamento, em atitudes que você precisa mudar, peça ao Senhor. Se o seu problema seja o
as áreas da sua vida que seu problema é a missão. Peça ao Senhor graça para que você seja instrumento missionário para abençoar outros. Tudo isso é do céu. Então é do céu que vai vir sobre a sua vida. É do céu que vai vir sobre a sua casa. É do céu que vai vir sobre todas as estruturas do seu ser. O seu corpo, a sua mente, a sua alma. Senhor, dá-nos vida, Senhor. Senhor, dá-nos vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome daquele que é a vida, Senhor. Traz vida para as nossas vidas. Pelo poder, ó Pai, do Espírito da vida. Traz vida sobre as nossas vidas, ó Pai. Traz vida em abundância, Senhor. Traz vida, Senhor, sobre tudo aquilo que está morto, Senhor. Traz vida sobre tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. Traz vida, Senhor, sobre tudo aquilo, Senhor, que está enfermo, adoecido, seco. Ah, Senhor, enche-nos com a Tua vida, Senhor. Que a vida do Senhor possa encher nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas relações. Ah, Pai, que sejamos o povo que ama a vida, Senhor. Sejamos o povo da vida e que a gente olhe para o céu com esperança, expectativa, porque lá tudo será vida, Senhor. E que a vida que teremos lá, Senhor, já experimentamos aqui. E essa vida levamos aos outros. Celebramos essa vida, vida que recebemos do Senhor, vida de perdão, vida de transformação, vida de alegria, vida de fé, vida de serviço, vida marcada, Senhor, por Jesus, pelo Evangelho, pelo Reino. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a nossa experiência do Evangelho seja experiência de vida, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que essa igreja, que esse lugar, que tudo que façamos, ó Pai, celebre essa vida e testemunhe essa vida e seja instrumento para que pessoas experimentem do céu a vida, Senhor, que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.